Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento, aonde surgiu, por quê e como aconteceu. Vamos lá? Bom, o termo Renascimento ele foi proposto inicialmente pelo italiano Giorgio Vasari em 1550. Por quê? Ele dizia o seguinte: o Renascimento vem da inspiração da arte clássica. Ou seja, aquele tipo de arte realizado na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Aquele tipo de arte inspirador e perfeito, onde se valorizava o ser humano, o corpo humano, a beleza do ser humano. O Renascimento tem como principal função justamente isso, o chamado antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. Totalmente diferente das teorias medievais, onde Deus era o centro das atenções. Dentro da arte medieval, a igreja era o tema de tudo. Você pintava quadros religiosos, você escrevia músicas religiosas, as esculturas eram religiosas, a própria arquitetura ela era religiosa. Já dentro do Renascimento, não era assim mais. A intenção era se inspirar e não copiar a arte clássica, a arte grega e romana. Com isso, nós temos alguns fatores do porquê esse acontecimento. Tá, por que surgiu, por exemplo, nas cidades italianas, como Veneza, Florença e etc? Muito simples. As cidades italianas, por onde você olha, você tem grandes inspirações. O Coliseu, por exemplo, uma arte lindíssima. Entre outras coisas, as cidades romanas, por exemplo, elas inspiram e respiravam arte. Então elas davam essa inspiração aos românticos renascentistas. Era onde eles tiravam essa inspiração. Por que surge nas cidades romanas? Como surge? Primeiro, como eu falei, sobre a inspiração e depois através da ajuda dos ricos burgueses. Quem são esses ricos burgueses? Essas cidades, como eu falei, elas tinham um intenso comércio entre o Oriente e o Ocidente. As cidades italianas, elas serviam de ponte. Elas buscavam produtos do Oriente, produtos indianos, produtos chineses e levavam esses produtos para o restante da Europa. Com isso, as cidades vão enriquecer. E esse enriquecimento da burguesia vai formar uma classe chamada de mecenato. O mecenato ele teve início com a família Lourenço de Médici, que era o seguinte: qual a função do mecenato? Patrocinar, financiar esses cientistas, esses filósofos, esses artistas. Além de fazer esse financiamento, esse patrocínio, eles também protegiam das perseguições da igreja. Porque até esse momento, o Renascimento ainda não está no fim da Idade Média. O Renascimento, ao contrário, vai acontecer no movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ou seja, as perseguições religiosas ainda não acabaram, elas diminuíram, mas não acabaram. Por isso os mecenas foram extremamente importantes, para proteger inclusive. Mas ao passar do tempo, com toda a beleza inspirada pela arte renascentista, dos grandes nomes que eu vou citar daqui a pouco, a própria igreja se vê fascinada por essas belezas. A própria igreja começa a trabalhar também com o mecenato. Dentre esses artistas, por exemplo, está Michelangelo, que foi convidado pelo Papa para pintar a cúpula da Capela Sistina, que é uma obra lindíssima. Além de Michelangelo, existem outros grandes nomes. Rafael Sanzio, por exemplo. O Rafael, ele teve como principais obras as Madonas, que foram o quê? As figuras, diversos tipos de pinturas da Virgem Maria segurando o menino Jesus, em diversas maneiras diferentes. O Rafael, infelizmente, ele morreu muito jovem, mas a sua pintura ficou muito marcada pelo excesso de amor que ele transmitia. Essas figuras maternais que ele pintava inspiravam o amor. Além de Rafael, além de Michelangelo, nós temos outro grande nome do Renascimento, talvez o maior de todos os gênios, Leonardo da Vinci, que tem como principais obras e mais famosas a Última Ceia, por exemplo, que é uma obra religiosa, porém renascentista, e a Mona Lisa, que é extremamente conhecida mundialmente. Leonardo da Vinci, ele não ficou apenas na parte de pintura. Como eu disse, ele foi um grande gênio. Ele foi pintor, ele foi inventor, ele foi matemático, botânico,
Enfim, ele trabalhou em diversas áreas. Bom, se a igreja perseguia esses renascentistas durante a Idade Média, como que essa arte clássica sobreviveu? Isso daí também é fácil da gente entender. Muito simples. Lembra quando eu falei do comércio entre o Oriente e o Ocidente? No momento desse comércio entre o Oriente e o Ocidente, muitas dessas obras dos filósofos gregos, por exemplo, acabaram indo parar com os turcos, lá no Oriente. E aí eles sobreviveram. Por que eles sobreviveram por lá? Porque a Idade Média ela só aconteceu na Europa, por exemplo. No Oriente não houve perseguição, não houve inquisição. Então lá os sábios tinham total liberdade para estudar sobre os filósofos, sobre os artistas romanos, sobre a história de Roma, a história da Grécia. Com a tomada de Constantinopla, por exemplo, pelos turcos também, esses sábios, eles preferem então se refugiar nas cidades gregas e principalmente nas cidades romanas. Juntando a isso um momento sensacional. Nesse momento, era o momento das mudanças. Quando Constantinopla é tomada, os turcos vão para a cidade romana e acontece tudo no momento certo, na hora certa, ajudando essas grandes transformações. Não existe só esses nomes que eu falei. O Renascimento, ele se espalha por outros países da Europa. Por exemplo, Inglaterra, o grande nome William Shakespeare. A história de Romeu e Julieta é inconfundível, todos conhecem. Fora Romeu e Julieta, ele tem também outras grandes obras, Hamlet, enfim, muitas outras obras. Fora William Shakespeare na Inglaterra, você tem também o grande Miguel de Cervantes na Espanha, com a adorável e engraçadíssima história do Dom Quixote de la Mancha. Quem não leu, recomendo a leitura, é muito boa. Além disso, também vai para Portugal, os Lusíadas de Camões, que é uma obra especificamente valorizando a grande navegação dos portugueses. Um livro em poemas, são lindíssimos. Pessoas que até os dias de hoje ainda fazem a leitura e gostam. Inclusive, os Lusíadas servem até de inspiração, ou serviram de inspiração, para algumas bandas de rock do momento de hoje, como Legião Urbana, por exemplo, na música Monte Castelo. Em alguns versos da música Monte Castelo, ele tira dos Lusíadas. O Renascimento aconteceu entre o século XIV e XVI, mas ainda hoje é admirado. Por que que o Renascimento é diferente da Idade Média? Na questão, por exemplo, das pinturas, a Idade Média, ela tinha como principal função a arte religiosa, temas religiosos. A pintura e a arte renascentista nem sempre era só a religião. Muitos outros temas também eram colocados na sua arte. Poderia até existir temas religiosos como a Última Ceia, mas há uma grande diferença, a chamada pintura de profundidade. Os quadros renascentistas, eles eram totalmente cobertos, não ficando nenhuma parte em branco. Essa é uma das grandes diferenças. Dentre os grandes nomes que eu citei do Renascimento, o Renascimento acaba provocando modificações dentro da sociedade europeia no geral. Por exemplo, algumas teorias são modificadas. A teoria de Nicolau Copérnico, por exemplo, que vinha em contradição à teoria medieval de Ptolomeu. A teoria de Ptolomeu, que era uma ideia medieval, dizia que a Terra era o centro do universo e que inclusive o Sol girava em torno da Terra. A chamada teoria geocêntrica. Já o Nicolau Copérnico não, ele dizia diferente. Através de cálculos matemáticos, ele descobre que a Terra não é o centro do universo e que a Terra, ao contrário, gira em torno do Sol. Essa teoria é a chamada teoria heliocêntrica, aonde se justifica esse contorno da Terra em torno do Sol. Junto com Nicolau Copérnico, mais ou menos na mesma época, surgiu um nome na Holanda, André de Vesalius. Ele resolve desobedecer às ordens religiosas e estudar, por exemplo, os cadáveres. Ele resolve fazer o estudo da anatomia humana. Esse estudo da anatomia humana faz com que ele publique um livro e fique muito famoso com isso. Esse estudo, ele foi extremamente importante. Mas por que o Vesalius fez isso? Porque assim como os renascentistas, eles preferiam separar a fé da razão. Eles não deixaram de ser religiosos.
apenas acreditavam que a religião é uma coisa e a ciência é outra. A religião explica os problemas do espírito, da alma, e a ciência deveria explicar os acontecimentos naturais. Dentro de todos esses acontecimentos, também nós temos o hedonismo, que é o quê? A valorização dos prazeres da carne, os prazeres humanos, onde o ser humano tem que ser mais feliz. Voltando ao antropocentrismo, o homem no centro do universo. Por quê? Porque os renascentistas acreditavam sim que o homem era um ser pecador. Porém, como dizia-se na Bíblia, o homem era feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, uma metade pecador e uma outra metade divina. Por isso, o homem deveria ser valorizado. O racionalismo também foi muito característico do Renascimento. O que seria isso? É o que eu falei, o estudo da ciência, a valorização da ciência, a experimentação, a observação, e não mais aquelas justificativas, você é um pecador, esse terremoto está destruindo porque vocês não oraram direito. Esse era o racionalismo, valorização da ciência para explicar os problemas naturais. Bom, é isso, pessoal.